A história que a gente vai mergulhar hoje é sobre uma planta que, vamos combinar, tem duas caras. De um lado, um remédio usado há milênios. Do outro, uma substância vista como perigosa. Como é que uma coisa só pode ser vista de formas tão opostas? Bom, é essa jornada incrível que a gente vai entender agora. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa: como uma planta, que por milhares de anos fez parte do arsenal da medicina, de repente se tornou um crime no mundo todo? Parece um enredo de filme, né? Mas é uma história bem real. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo. A nossa primeira parada é na Era de Ouro da cannabis. Uma época em que ela não era polêmica, muito pelo contrário, era uma ferramenta de cura super respeitada pelas grandes civilizações. A nossa viagem começa lá na China Antiga, coisa de 5.000 anos atrás. É de lá que vem o primeiro registro que a gente conhece. Um médico chamado Shen Nong, que é tipo o pai da medicina tradicional chinesa, já documentava a cannabis como um remédio poderoso para dor e vários outros males. Agora, se a gente for para a Índia, a história fica ainda mais profunda. Lá, a planta não era só um remédio, era sagrada, peça-chave na medicina ayurvédica e em rituais religiosos. A importância era tanta que ela aparece até em textos de cirurgia super antigos, mostrando essa união perfeita entre espiritualidade e a medicina do dia a dia. E no Egito? Bom, os egípcios eram bem práticos. Papiros médicos daquela época mostram que eles usavam a cannabis principalmente em pomadas. O objetivo era bem claro: tratar inflamações e aliviar dores. Um reconhecimento total das suas propriedades curativas, ali, direto na pele. Mas é claro que a história não ficou parada no mundo antigo. A planta viajou, atravessou oceanos e a sua chegada aqui nas Américas deu início a um capítulo totalmente novo. E como a gente vai ver, um capítulo bem mais dramático. A cannabis desembarcou no Brasil com a colonização. Quem trouxe foram os negros escravizados, e na época ela era até conhecida como fumo de Angola. Daí o uso se espalhou rapidinho, não só entre eles, mas também entre os povos indígenas, que começaram a cultivá-la por aqui. E aqui, gente, que a história vira de ponta cabeça. De remédio e planta cultural, a cannabis começa a ser pintada como um monstro, um símbolo de perigo. É o momento exato em que a ideia da proibição mundial começa a ganhar força. O estopim de tudo isso foi uma única frase dita em 1924, lá em Genebra. Numa conferência internacional sobre ópio, um médico brasileiro soltou essa bomba: a maconha é mais perigosa do que o ópio. Vindo de um país onde o uso já era legado a grupos marginalizados, essa afirmação foi o catalisador perfeito para a demonização global da planta. 45, guarde esse número. Essa era a quantidade de delegações de países que estavam ali ouvindo. 45 nações ouviram essa declaração. E olha, foi o suficiente. Foi a semente que fez a proibição brotar no mundo inteiro, mudando o destino da cannabis por quase um século. Mas a história não acaba na proibição, de jeito nenhum. Depois de décadas de estigma, a ciência começou a redescobrir o que as civilizações antigas, de certa forma, já sabiam. Foi um verdadeiro renascimento, com os cientistas desvendando os segredos da planta dentro dos laboratórios. Então, enquanto o discurso público era dominado pela desinformação e pelo medo, nos bastidores a ciência contava uma outra história. A pesquisa, mesmo que devagar e com muitas barreiras, começou a confirmar o conhecimento ancestral e a mostrar a incrível resiliência medicinal da planta. A ciência descobriu que a planta é uma verdadeira farmácia natural, com centenas de compostos. Mas dois deles ficaram famosos: o THC, que é o componente que dá o efeito psicoativo e que se mostrou ótimo para tratar dor, e o CBD, que não é psicoativo e tem resultados incríveis para casos de epilepsia, ansiedade e inflamação. E o que isso significa na prática? Bom, os resultados são transformadores. Hoje, os canabinoides já são uma alternativa importante a remédios fortes para dor crônica. O CBD, em especial, tem sido uma revolução para casos de epilepsia que não respondem a outros tratamentos, principalmente em crianças. Fora o potencial enorme para ansiedade e depressão. E por trás de toda essa ciência, o que existe são pessoas, são histórias de vida. Para muitas famílias com crianças que sofrem de formas severas de epilepsia, onde nada mais funcionava, os tratamentos com cannabis se tornaram um verdadeiro símbolo de esperança, trazendo uma qualidade de vida que parecia perdida. E essa mudança de mentalidade não aconteceu só com os pacientes, não. Muitos médicos que antes torciam o nariz, que eram céticos,
passaram a defender o uso medicinal ao verem os resultados com os próprios olhos. Eles perceberam o potencial incrível da planta quando usada com base na ciência e com foco no bem-estar do paciente. Então chegamos aos dias de hoje, e a gente está numa espécie de nova fronteira. A aceitação da cannabis medicinal está crescendo, mas o caminho pela frente, olha, ainda está cheio de desafios, sejam eles legais, sociais ou até mesmo científicos. Os principais obstáculos são bem claros. Primeiro, o estigma social, que é fruto de décadas de propaganda negativa, ainda pesa muito. Depois, as leis e regulações são um verdadeiro labirinto, porque dificulta demais o acesso. E por fim, apesar de tudo o que a gente já sabe, ainda precisamos de mais pesquisas para consolidar todo esse conhecimento. Se a gente olhar o mapa do mundo hoje, a gente vê uma verdadeira colcha de retalhos. Tem países como o Canadá e o Uruguai que avançaram muito, vários lugares nos Estados Unidos e na Europa também, mas a grande maioria do planeta ainda tem leis super restritivas. Ou seja, não existe um consenso global. E tudo isso nos deixa com uma grande pergunta, né? Depois de viajar no tempo, de remédio reverenciado à substância proibida e agora sendo redescoberta pela ciência, qual será o próximo capítulo na história de 5.000 anos da cannabis? O que a ciência, a sociedade e a política reservam para ela? Bom, essa é uma pergunta que continua em aberto.